Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das áreas importantes do cenário político brasileiro, que é a educação. E no meio disso tudo está Paulo Freire, sim, que foi discutido e é discutido desde a campanha do Jair Bolsonaro em 2018, com escola sem partido, entrando aí, enfim, para fora das escolas, né? Ou seja, esse projeto que estava tramitando no Congresso, tal, essa discussão da educação domiciliar, a Bolsonaro ali com corte de verbas para a educação brasileira. Enfim, essas algumas polêmicas, né, e atuais que ocupam o debate sobre a educação no Brasil. E tudo isso dentro de um texto, ou de um contexto, né, da polarização da política. Em meio a toda esta confusão, entra uma figura de suma importância, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, chamada Paulo Freire. Mas quem foi Paulo Freire? Bom, Paulo Freire foi um educador e pedagogo pernambucano e ganhou atenção na década de 50, né? Ele recebeu o título de patrono da educação brasileira em 2012. Né? Foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de doutor, né, ou doutor honoris causa, título de doutor concedido por causa e honra por universidades a pessoas eminentes que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação acadêmica, mas que se destacaram em determinada área. E o educador recebeu 48 títulos de universidades brasileiras e estrangeiras. 48 títulos, além de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhar o prêmio da educação para a paz, né, da educação, perdão, para a paz da Organização das Nações Unidas. Então, Paulo Freire é este cara que aí está, ou seja, das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 1986. Este é Paulo Freire, que muita gente ama odiar em nosso país, sem conhecer quem foi Paulo Freire. Então, assim, o professor de língua portuguesa Freire, ele aplicou em 1963, né, um método próprio de alfabetização na sua cidade, ou numa cidade do interior de Pernambuco, chamada Angicos. Não em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, perdão. E o projeto foi um sucesso porque ele conseguiu alfabetizar 300 adultos em um tempo muito curto, em torno de 45 dias. Paulo Freire conseguiu alfabetizar essas pessoas partindo, né, do conhecimento prévio que essas pessoas já possuíam, e por conta desses resultados eficazes, o governo brasileiro, que estava realizando a reforma de base, aprovou a multiplicação dessa experiência em um plano nacional de alfabetização, graças a Paulo Freire. Então, assim, a experiência de Paulo Freire foi financiada também, né, pelo governo norte-americano, com a Aliança para o Progresso, com o objetivo único de promover a alfabetização, pois de uma forma que acreditavam, né, estar combatendo assim o avanço do comunismo no Brasil. Aí vamos para o ano de 1964, meses após a implementação do Plano Nacional de Alfabetização, a ditadura militar extinguiu o projeto, né, pois enxergou na filosofia freiriana, né, um risco de revolta, já que Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social e como uma forma de conhecer e reivindicar direitos. Então, Paulo Freire, né, foi preso por 72 dias sob acusação de traição e foi exilado do país, ficando 16 anos fora do nosso país. E em 69 foi professor da Universidade Visitante de Harvard, nos Estados Unidos, e atuou no Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, né, onde trabalhou por 10 anos com o projeto de ação educativa em mais de 30 países. Tá? Países europeus e africanos, podendo colocar assim em prática a sua filosofia, né, voltando-se para as classes mais pobres, logicamente. Mais tarde ele foi professor visitante, né, professor universitário também no Brasil, na Unicamp e também na PUC de São Paulo. Este é Paulo Freire. Em 1991,
foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, com o objetivo, né, de estender e elaborar as ideias do pensador. O Instituto preserva, né, os arquivos de Freire, realiza atividades relacionadas, né, ao seu legado, aos seus estudos, e atua em temas da educação brasileira e também mundial. Ok? O método do Paulo Freire, que muita gente questiona, né? A metodologia de ensino de Paulo Freire consiste em uma maneira de educar, né, conectada com o cotidiano dos estudantes e as experiências que eles têm, e por isso também fica ligado à política, e especialmente porque Freire, né, Paulo Freire, trabalhou com alfabetização de adultos. Lembre-se, lá em Angicos ele conseguiu, né, alfabetizar um número grande de adultos em um pequeno espaço de tempo de 45 dias. Então, assim, é um aprendiz, né, ativo. Nesse sentido, Paulo Freire criticava, né, os métodos de ensino em que o professor era tido como o detentor de todo o conhecimento, o aluno era apenas um depositário, ou seja, uma gaveta que você vai lá e coloca as informações e pronto, né? E Paulo Freire chamava este tipo de educação bancária. Então, Paulo Freire bateu nesta tecla. O que ele queria era transformar, né, os alunos em objetos receptores, né, uma tentativa de controlar o pensamento. E a ação leva os homens e mulheres a ajustarem-se, né, ao mundo, inibe, então, assim, o seu poder criativo. Então, Paulo Freire vai bater nessa tecla de não apenas ter um aluno como um depósito de informações, porém alguém que receba esta informação e passe, né, a se posicionar, né, não fique sendo, não seja um aluno, um indivíduo inibido. Paulo Freire não usava muito a palavra aluno, mas sim pessoas, né? Você tem ali pessoas que estão ali em que você, né, é o professor, mas porém não deve tratar este aluno como aluno, mas sim como pessoa, e não ver ele apenas como um depósito de informações, que ele possa, né, levar esse aprendizado para além, né, da sala de aula, porque tanto o professor quanto o aluno acabam por aprender um com o outro. Em seu livro, né, o Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire vai colocar ali o papel da educação como um ato político, né, que liberta os indivíduos, né, através da consciência crítica transformadora que vai emergir, né, o que emerge a educação como uma prática de liberdade. Então, Paulo Freire defende uma educação que vai incentivar a criticidade do aluno. Ele quer que o aluno seja um aluno crítico, não um aluno apenas para obter informações e ficar com ela, né? Indo além daquilo que nós conhecemos, né? Português e da matemática. Ou seja, sair desse universo apenas preso, achando que o fato do aluno saber matemática e português já é o suficiente, já basta. Não, é preciso que este aluno seja um aluno crítico, um indivíduo crítico, né, participativo. Então, as ideias, elas também possuem estas ligações com o pensamento marxista, né, e críticas, logicamente, ao capitalismo, uma vez que você faz com que o teu aluno comece a ter um pensamento crítico, se posicionar mediante aquilo que está sendo estabelecido, isso já é um ganho, porque ele passará a ser um crítico do capitalismo. Paulo Freire diz o seguinte, que não existe tal coisa, um processo de educação, né, uma educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração, né, e as gerações na lógica, né, do atual sistema, trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática de liberdade, um meio pelo qual homens e mulheres lidam, né, de forma crítica com a realidade. E isto descobre, né, como participar na transformação do seu mundo. Então, é esta a importância desta liberdade, desta prática de liberdade, em que homens e mulheres vão, né, descobrir uma realidade a qual estava escondida, né, diante dos olhos. E aí cabe, né, uma leitura crítica do mundo, cabe ao professor não enxergar o teu aluno apenas como um depósito de informações. É preciso sair da lógica de português e matemática e pensar para além destas
dessas duas disciplinas, né? Então, Paulo Freire questionava este posicionamento, a qual se baseia a educação brasileira. Aprendeu a ler, a escrever, já basta. Não, Paulo Freire quer mais. E que é um bom professor. Todos nós somos bons professores, estamos ali aprendendo no dia a dia e queremos que este aluno seja não um aluno apenas para receber, mas um aluno para compartilhar este conhecimento, porque tanto o aluno aprende como o professor também aprende. Então, este foi um pequeno histórico da vida de Paulo Freire, que muita gente ama odiar, sem ao menos conhecer quem foi o educador Paulo Freire, tão respeitado no mundo afora, como também por aqueles que se interessam pela educação brasileira. Tá? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, porque é de graça, não paga nada, ok? Então é isso. Política pra quê, cara pálida? Trabalhando para um mundo menos canalha. É isso. Até o próximo vídeo. Fui.